E hoje a Diário TV veio conferir a mais nova clínica oftalmológica aqui de Teresópolis, a Singulare. E aqui comigo o Dr. Frederico Magalhães, oftalmologista, vai contar um pouquinho pra gente do diferencial, principalmente do diferencial da clínica, que tá assim, cheirando a novo. Novinho, inauguramos agora recente, né? A gente aqui, nós somos 4 oftalmologistas. Uma é do Rio de Janeiro, que vem uma vez por mês, que faz a parte de retina, né? A parte de trás do olho, né? Ela é especialista nisso. Temos 2 oftalmopediatras e eu que sou especialista em cirurgia de catarata, né? E oftalmologia geral. A gente já está na cidade há algum tempo, resolvemos abrir a clínica para oferecer um diferencial para a população que acho que Teresópolis está precisando, né? Assim que a gente entra na clínica, eu pude perceber assim que ela é mais tranquila, né? A gente tem aqui alguns ambientes mais reservados, você faz os exames que a gente vai falar daqui a pouco sobre os aparelhos de uma forma mais reservada, não tem aquela confusão de ficar esperando muito tempo para ser atendido. Não tem. A gente fez um planejamento de não encher a agenda, né? A gente tem um intervalo entre um paciente e outro, mais ou menos em torno de 30, 40 minutos. Então, o paciente já chega aqui já com os dados preenchidos na consulta, né? A secretária solicita isso anteriormente, né? Na hora que ele entra em contato com a gente. Então, a espera é bem pequena, ele é super bem atendido, a gente serve bolo, serve café, tem um espaço pediátrico maravilhoso, ele fica super confortável, a secretária é super divertida, super acolhedora também. Então, acho que isso aí é muito importante, né? Evita aquele caos do dia a dia, chegar lá, às vezes fica 2, 3 horas esperando, né? E já chega na consulta e é mal atendido, é rápido, né? Então, enfim, isso incomodava a gente também, né? Então, acaba que a gente está trazendo um novo conceito para as pessoas também gostarem de vir. Porque vir ao médico já não é agradável, né? Aí você chegar aqui e ficar esperando 2, 3 horas para ser atendido, não é bom, né? Atendimento personalizado. A gente vê aqui uma série de equipamentos. Quais são os tipos de exames que o senhor faz aqui? São exames complementares, né, que a gente faz em oftalmologia. Na maioria das vezes, a oftalmologia é muito complexa, né? Na verdade, o olho é pequeno, mas é muito complexo. Então, a gente faz avaliação para ver se o paciente tem catarata, a gente faz avaliação da córnea dele, para ver se ele tem alguma doença na córnea, para avaliar a curvatura corneana por causa de ceratocone, que é uma doença que acomete a córnea, principalmente adulto jovem, né? A principal causa de ceratocone, né, é a coceira no olho, a alergia, ele está muito ligado. A gente faz avaliação também do grau ali no autorrefrator, para você botar naquele aparelho que faz a refração, né, para ver o grau do óculos. A gente tem a topografia de córnea para avaliar a superfície, a microscopia especular para avaliar a superfície corneana, a contagem endotelial da córnea, das células da córnea. Isso é muito importante no pré-operatório de catarata. A gente tem a ultrassonografia ocular, que avalia a parte de trás do olho, o mapeamento de retina, a paquimetria, que avalia a espessura corneana, um exame muito usado no pré-operatório de cirurgia refrativa. A gente tem também o PAN, que é a potencial de acuidade macular, que avalia a possível melhora da tua visão pós-cirurgia de catarata. Então, assim, a gente já tem uma certeza que operando a catarata vai melhorar a visão. Então, assim, a gente tem vários exames complementares aqui, que eu acho que não deixa a desejar para nenhum estabelecimento que tem aqui em Teresópolis também. Agora, qual seria, assim, o senhor estava falando para mim aqui em off que a gente deveria fazer o exame regularmente a cada ano, mas como todo brasileiro, né, vai deixando, depois eu vou, e pode aparecer algum tipo de problema que piore até a questão do tratamento, né? Quais seriam, assim, as indicações, tá na hora de eu realmente procurar um oftalmologista? Então, eu acho o seguinte, a vida é muito corrida, né? Então as pessoas, às vezes, quando não sentem nada, não se lembram de ir. Mas o mais importante, a gente tem que lembrar uma coisa que é muito importante, é o seguinte, a oftalmologia, na maioria das vezes, quando aparece o sintoma, ou seja, vamos supor, uma baixa de visão, tô vendo embaçado, já não é bom porque já não está muito no começo, ou seja, você já está, vamos supor, o paciente de catarata, quando ele começa a ver muito mal, a catarata já está muito avançada. O paciente que tem glaucoma, que não dá sintoma, quando ele começa a perder a visão, é porque o glaucoma já está avançado. Então eu acho importante as pessoas, principalmente a partir dos 40 anos de idade, visitarem o oftalmologista a cada 6 meses, 8 meses, 1 ano, para medir a pressão ocular, a pressão do olho, né? Porque aumento da pressão ocular
leva um dano no nervo óptico que leva à cegueira. E isso não tem sintoma, tá entendendo? Então é importante, isso é prevenção, né? Hoje em dia a gente tem que trabalhar com prevenção e na medicina não é diferente. Agora, conta para mim, qual é o diferencial da clínica, além do atendimento personalizado, do bolo com café ali, que tá lindo o espaço do café, né? Aquele bolo é um problema. A gente come o bolo quase todo dia. No início, o pessoal engordou aqui, aí tinha que cortar o bolo e deixar para os pacientes mesmo. Eu acho que o diferencial é o tratamento que a gente dá, né? Eu acho que isso, as pessoas gostam de ser bem tratadas, de ser bem cuidadas. A gente não tem pressa de fazer as coisas, a gente é totalmente acessível. Se você fizer um teste um dia e ligar para cá, você vai ser super rapidamente atendida, pelo WhatsApp também. A gente tenta fazer isso e frisar isso para a secretária, porque eu acho que imagina, você tenta ligar para cá, não consegue falar, manda o WhatsApp e não consegue falar, para onde você vai? Para outro lugar. Né? Então a gente tenta ter diferencial no atendimento, no acolhimento e também os médicos, né? Você atender bem, você conversar, você parar, prestar atenção, né? O que a pessoa está falando contigo, às vezes não é nada demais, às vezes ela quer contar alguma coisa para você, então você sentar e conversar, eu acho que isso faz um grande diferencial, né? E você também ser bem atendido e não ficar esperando, porque bem atendido começa da porta até a saída, né? Quando você chega na clínica até a hora de você ir embora. Então isso é importante, aí as pessoas vão sair falando bem. Se alguma coisa nesse trajeto der errado, a primeira coisa que ela vai se lembrar é o que deu errado, não o que deu certo. Né? E aí, olha, aqui também na Singulare a gente vai encontrar 2 super profissionais que são oftalmologistas pediátricos e a gente vai conversar com eles também. Então vamos falar um pouquinho desse universo infantil, né? E que aqui na Clínica Singulare a criança tem um espaço assim super especial e aconchegante para vir ao oftalmologista e fazer aí os exames de rotina. Aqui comigo o Dr. Pedro Ponte. Vamos falar um pouquinho da importância da criança realizar sim o exame oftalmológico, porque a gente acha que só vai procurar o oftalmologista quando a gente já não está mais enxergando, né? Exatamente. A gente tem aquela noção antiga de que a criança, como não sabe falar, não sabe expressar suas opiniões, as suas preferências, a gente não vai conseguir medir a visão, não vai conseguir ver se tem grau, se não tem, não vai conseguir ver o fundo do olho. Mas isso é um mito, né? A gente consegue, desde pequenininho, desde o bebê, desde o recém-nascido, a gente consegue sim saber se tem grau de óculos, saber se tem catarata, se tem glaucoma, se tem alguma outra coisa diferente, ou se tem qualquer alergia, alguma coisa mais básica, mais simples, que a gente está acostumado aqui, né, em Teresópolis, muito comum. A gente consegue avaliar isso logo no pequenininho. Então, a gente não precisa da informação da criança, do paciente, para a gente identificar esse montão de coisa aí que pode mudar todo o desenvolvimento da criança, desenvolvimento ocular e desenvolvimento geral, né? A criança precisa enxergar para andar, a criança precisa enxergar para aprender a comer, para aprender a falar. Então é muito importante a gente saber isso tudo antes e corrigir eventual problema aí dos olhinhos para poder seguir bem a vida, seguir aprender a fazer as coisas. Então é muito importante a gente fazer logo pequenininho essa primeira avaliação. Na verdade, essa primeira avaliação, primeiro exame que é feito ainda é na sala de parto, né? Exatamente. A primeira avaliação deve ser feita ainda lá pelo menos antes da alta, né? Se não na sala de parto. Antes da alta hospitalar, que é o famoso teste do olhinho, né? O teste do reflexo vermelho. É importante que seja feita ainda pelo pediatra lá para identificar coisas mais grosseiras, coisas que precisam de avaliação mais urgente, de intervenção mais urgente, como a catarata, como eu acabei de falar, né? O glaucoma, coisas mais urgentes que impactam de forma muito importante no desenvolvimento visual. E às vezes tem que fazer uma cirurgia, alguma coisa muito mais rápida, às vezes em meses, menos de meses, né? Para a gente poder desenvolver bem, mais uma vez, a visão daquela criança. Então, primeira avaliação sempre ali logo na saída. E se por acaso teve algum imprevisto, não conseguiu fazer, né? Às vezes isso acontece, às vezes não está disponível nas unidades, né? Tem que ser feito o mais rápido possível, de preferência antes da alta do bebê. Agora, doutor Pedro, a gente estava conversando aqui em off e aí você já me contou que a criança já nasce com um grau e ela vai zerando esse grau à medida que ela vai crescendo. Como é que funciona?
Exatamente. O olho da criança, não tem o tamanho do olho do adulto ainda, né? É um olho menorzinho proporcional, né? Então, é tudo muito perfeito, né? O olho, ele nasce com um grau diferente do grau do adulto. Conforme ele vai crescendo, o olho também vai crescendo, vai havendo uma adaptação ali para chegar lá no adulto que não vai precisar de óculos. Isso no desenvolvimento normal, né? As crianças que não vão precisar de óculos. Então, a gente tem, logo no comecinho da vida, um grauzinho maior, que é normal, é esperado para aquela idade. E conforme eles vão crescendo, a gente vai tendo eu costumo chamar de uma reserva de crescimento que vai se gastando ali. Eles vão gastando esse grauzinho para chegar lá perto do zero, se não no zero, perto dele, aquele adulto que não vai precisar de óculos lá na frente. Então isso é muito interessante, né? Diferente, né? Muito interessante, eu não poderia imaginar. Agora, a gente poderia, assim, separar por faixa etária para fazer um exame oftalmológico? Como é que funciona isso até a idade que ele vai ir para a escola e para ser alfabetizado? Sim, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, ela divide justamente aquelas etapas que os exames são os exames mínimos que são necessários. O primeiro deles foi o que a gente já falou, que é o teste do reflexo vermelho ainda lá na maternidade ou o mais precoce possível. E o primeiro exame oftalmológico completo das crianças que não têm nenhuma comorbidade, parto foi tudo normal, nasceu no tempo certo, entre 6 meses de vida e 1 ano, é interessante fazer um exame completo. E o exame completo da criança é diferente. A gente precisa dilatar a pupila, a gente pinga uma gotinha para poder dilatar a pupila, a menina dos olhos, né? Para a gente poder ver lá dentro o que está acontecendo, ver o grauzinho, se tem grau, se não tem. Então, mais uma vez, é possível sim ver grau de criança que não fala, a gente consegue ver o grauzinho do olho, então é importantíssimo a gente fazer isso. E depois disso a gente vai avaliando conforme a necessidade, mas entre 3 anos é interessante repetir, a sociedade sugere repetir esse exame. E depois aos 5 novamente, a gente vai seguindo essa avaliação, isso se tiver tudo normal. Se tiver alguma dúvida ou alguma queixa, isso obviamente é individualizado, a gente tem que ir fazendo um pouco mais precoce, né? Aqui em Teresópolis eu acabo encurtando um pouquinho o retorno, porque a gente tem muita alergia, mais uma vez, né? Então existe alergia no olho também, né? Conjuntivite alérgica, conjuntivites atópicas, né? Então a gente vai fazendo esses ajustes em cada caso, é individual mesmo. Agora, por falar em conjuntivite alérgica, a gente vê muito em Teresópolis, né? Existe, assim, se uma conjuntivite não for muito bem tratada, né? Ou até diagnosticada rapidamente, pode evoluir para algum tipo de doença? A conjuntivite alérgica, o problema dele é justamente esse, né? Diferente da rinite, que a pessoa vai coçar ali, não vai ter problemas tão graves assim, né, a longo prazo, a conjuntivite alérgica, se você coça muito o olho, você vai moldando a córnea, que é essa tampinha transparente do olho, ela vai ficando pontuda, como um cone, né? E pode causar a longo prazo uma doença que chama ceratocone, que é uma doença que inclusive pode levar à cegueira, pode necessitar de transplante e tudo mais lá no final da evolução dela. Então é importantíssimo a gente cuidar antes disso aparecer, né? Eu costumo dizer, é igual a pedra da cachoeira, né? Se joga uma água uma vez na pedra da cachoeira, ela não vai moldar, não vai fazer nada. Mas a água batendo todo dia ali, vai moldar a pedra, vai mudar tudo. A coceira é o mesmo jeito. Se você coçou um dia, não vai ter problema. Mas se você coçar todo dia, ao longo dos anos, aí você vai ter modificação da córnea, vai ter problema aí com certeza. Vamos falar um pouquinho da questão da hereditariedade. Se o pai tem algum problema, ou a mãe já tem algum problema oftalmológico, isso pode acarretar em algum problema para a criança também? Pode. O mais comum é grau de óculos, né? A miopia, que a gente vê muito aí, né? Todo mundo já precisando de óculosinho para miopia, aquela dificuldade da gente enxergar de longe. Esse é o mais comum, né, que a gente pega mais no consultório, e isso tem relação importantíssima com o fator genético, né? Então, se um dos pais, por exemplo, tem uma miopia mais alta, a chance da criança ter é muito maior. Se os 2 pais têm uma miopia mais alta, essa chance é muito maior. Doenças como a gente falou mais cedo, a catarata, glaucoma congênito, isso também tem fator genético. O próprio ceratocone também tem fator genético aí no meio, né? Então a gente tem que ficar muito atento. Então, se tem alguém em casa com alguma doença, mais importante ainda é checar e, mais precoce possível, fazer uma avaliação oftalmológica da criança. E o exame de criança, como eu falei, deve ser sempre completo, com dilatação da pupila, para a gente poder vasculhar tudo ali, olhar lá dentro, porque a criança não vai saber te informar. Então é importantíssimo você checar tudo mesmo para ver como é que está lá dentro. A criança pode ter catarata e glaucoma ou é só doença de adulto?
Não, pode sim. Algumas crianças nascem com catarata, que é a catarata congênita, nascem com glaucoma, que é o glaucoma congênito. Eles podem aparecendo secundários à catarata, principalmente, né? Secundárias a infecções no olho, inflamações, como as artrites, que podem fazer inflamações no olho. Você pode ter catarata secundária ao uso de medicação crônica, como corticoide. Mais uma vez, a gente tem muita alergia em Teresópolis, a gente usa muito corticoide. Então pode acontecer no decorrer do desenvolvimento aparecer catarata secundária, isso também. Então existe aquelas que a gente já nasce com elas e as pode aparecendo ao longo do tempo. O glaucoma geralmente é um fator mais genético, mais anatômico ali, alguma coisa, mas a catarata sim pode aparecendo aí ao longo da evolução por conta dessas formas secundárias aí também que a gente vê. Gente, um espaço super delicado. Aliás, assim que eu entrei na clínica, eu dei de cara com esse espaço aqui infantil maravilhoso. E eu vi um paciente aqui chorando para ir embora. Ele não queria ir embora, ele queria ficar aqui na clínica. Super aconchegante, né? Já dá um afago para a criança. Sim, assim, nosso objetivo, quando a gente construiu o espaço, é justamente ter um cantinho para as crianças, porque o exame oftalmológico da criança é longo, né? Muitas vezes a gente pinga um colírio e tem que esperar uma meia hora para depois continuar a segunda etapa do exame. Então, a gente pensou, tem que ter um lugar para ser legal esperar esse tempo todo, né? E aqui é um cantinho que eles amam mesmo, uma grande diversão. Agora, doutora Paula, quais são assim as doenças oftalmológicas que acometem mais a criança e a gente às vezes nem se dá conta que elas podem adoecer de alguma patologia? Então, acho que a gente tem que separar as doenças graves, porém raras, mas que se a gente atrasar o diagnóstico, a gente pode ter um prejuízo grande da visão. Então, no exame de triagem, a gente vê se tem catarata congênita, glaucoma congênito, se tem alguma doença de retina, né? E atualmente, né, veio na mídia a questão do retinoblastoma, que a filha do Thiago Leifert teve, é uma doença grave. Então, essas são doenças graves que precisam de um diagnóstico bem cedo, logo nos primeiros meses de vida, né? Agora, em relação à frequência, a gente vê a questão do próprio uso de óculos. Tem criança que tem um grau alto, mas a mãe não percebe, porque o dia a dia da criança é brinquedo grande, né? Não tem uma exigência visual tão grande. E até aquelas crianças que têm diferença de visão entre os olhos. Então, às vezes, é um olho só que tem o grau e o outro não. Isso não atrapalha a vida funcional. Então, isso é mais comum e é algo super que a gente passa o óculos nessa etapa, previne vários danos no futuro. Geralmente, a escola costuma pedir um exame oftalmológico, assim como a audiometria, quando a criança está para ser alfabetizada, começa a escrever. Na verdade, a gente tem que fazer isso antes. Isso, a gente vê o costume, aquela rotina escolar, né? O paciente vem sem queixa nenhuma e a rotina escolar a partir dos 6 anos. Só que hoje o protocolo pela Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria é o primeiro exame já entre 6 meses e 1 ano de vida. E depois a gente tem que repetir com 3 anos de idade, e aí a partir de 5, que aí começa a idade mais escolar, realmente um exame anual. E por que desse exame precoce? Porque a criança pequenininha ela não informa, né? Então a gente tem que realmente dar bastante atenção para esse exame, porque a criança ela não consegue se queixar, né? Qual seria, assim, não digo nenhum sintoma, mas assim, algum sinal que a mãe tem que ficar mais atenta? Opa, pode estar acontecendo algum problema oftalmológico com meu filho? Existem vários, né? Assim, tem a questão do retinoblastoma, que a gente fala do reflexo branco, né? Então, que o certo é o reflexo vermelho, às vezes aparece numa foto, às vezes até no ângulo da foto parece branco e chega aqui não tem nada, foi pelo flash, alguma coisa, mas na dúvida sempre é importante o exame. O desvio ocular, né, que é o estrabismo, o olhinho desviar ou para dentro ou para fora, também é um sinal de que isso pode ser esperado até os 6 meses de vida, mas depois disso já não é normal. E crianças com dificuldade, né, em algum rendimento, aproximando muito para fazer alguma atividade, mesmo que seja um desenho, são sinais que a gente pode, ou até um olho vermelho, né? Aqui em Teresópolis a gente tem muita conjuntivite alérgica também, que é outra queixa bem frequente. Então, são coisas que geram um alerta.
Agora vamos falar de um assunto polêmico, que é aquele bendito celular e aquela tela de computador, que as crianças hoje em dia estão cada vez mais tecnológicas, né? Parece que já nasce com um chipzinho no cérebro, né? Quais são os males? Como é que a gente pode medir esse uso no dia a dia? Então, a gente acha que às vezes é uma questão de a opinião da mãe, tá usando muito, mas na verdade tem vários estudos comprovando a relação do uso excessivo de tela de maneira geral. É claro que a tela, quanto mais próxima do olho, pior, né? Com o desenvolvimento da miopia. A miopia não é um grau esperado na infância. E as crianças estão principalmente depois da pandemia, né? Estão cada vez com um grau de miopia mais cedo. E o problema de começar mais cedo é que ela tende a progredir até o fim da adolescência. Então, se começa com um grau aos 3 anos, que seja aos 5 anos, esse grau tende a aumentar até o fim da adolescência. Então, essa é a preocupação. Até 2 anos, a recomendação é 0 tela e depois disso 1 horinha de tela por dia. Mais atividades, né? Ao ar livre, mais brincar, mais esportes. Bacana, então, ó, ficou aí a dica da doutora Paula com relação aí a essas telas que fazem tanto mal para as nossas crianças, não só pela questão oftalmológica, né? Mas eu acredito que de desenvolvimento, e elas começam a ficar um pouquinho antissociais, né? Porque só querem saber da tecnologia e esquecem de brincar, sujar a mão na terra. Isso, a gente vê o quanto que as crianças estão dependentes de um entretenimento constante, né? Eu falo brincando, porque eu também tenho 2 filhos, né? Não sabe lidar com o ócio, né? Então, às vezes você tira e não sei o que fazer, não tem nada para fazer. Então, mas é por isso mesmo, daqui a pouco começa a criatividade, eles voltam a se brincar, que é tão importante tanto para a parte ocular, né, como para o desenvolvimento. A questão da escola, de atenção, tem estudos também que falam que interferem na questão de atenção, tirando a parte do conteúdo, né, que aí entra em outras questões importantes também. Viu como é que é importante trazer o seu filho ainda pequenininho aqui na Clínica Singulare para fazer os exames de rotina e num espaço super agradável também, né? Doutor Frederico, vamos lá então contar para o pessoal de casa os dias de funcionamento, os horários, marcação de consulta. Então, a gente funciona aqui de segunda a sexta, de 8h30 até meio-dia, e de 13 às 17 horas. O telefone de contato 3726-0879 ou pelo WhatsApp 97129-9299. A gente tem o site também, singularioftalmologia.com.br, e tem o Instagram, Singulare Oftalmologia. Agora conta para mim o endereço daqui. Avenida Feliciano Sodré, 266, sala 414 e 415. Bem central, então, para você que precisa realizar o seu exame oftalmológico, e faça isso com uma certa rotina, que eu tenho certeza que para a sua saúde, né, a prevenção vale mais do que remediar, né? Prevenção é tudo nessa vida, né? Tanto com a saúde, exercício físico, alimentação. Se a gente fizer tudo certinho, é bom, né? Vamos viver até 100 anos. Deus queira. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, viu? Agradeço a vocês. Obrigado. É isso aí, gente. Singulare Oftalmologia aqui em Teresópolis para o seu conforto e com atendimento personalizado.